Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD e hoje eu vou falar pra vocês sobre Get Backers. Get Backers é um mangá do gênero ação, comédia, ecchi, drama, mistério, ficção científica, sobrenatural e shonen. Ele tem 344 capítulos que foram colecionados em 39 volumes. Depois de muitos anos, estou fazendo um review do mangá de Get Backers. Esse mangá foi escrito por Yuya Aoki e desenhado por Hando Ayamine. E ganhou um anime que eu já assisti antes e tal. Eu até fiz um review aqui pro canal também, né? E pra falar a verdade, eu tinha muito interesse em ler esse mangá, né? Por causa do review do Anime Hero e tal, né? E pra falar a verdade, eu li um pouquinho desse mangá antes, né? Tipo, eu só li até o capítulo 140, 150 por aí. Aí finalmente eu resolvi pegar pra poder ler ele inteiro. E depois de ler Get Backers, eu posso falar que esse mangá realmente é muito bom. Ele se tornou um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, mesmo que tenha alguns defeitos e tal. Ainda assim, eles não foram bastante pra me fazer tirar pontos de Get Backers, né? A jornada realmente foi muito boa do começo ao fim. E eu queria muito que esse mangá ganhasse um novo anime algum dia, né? Eu sei que é impossível, mas sabe, eu ainda queria e tal. O mangá conta a história de Ginji Amano e Ban Middle, uma dupla de melhores amigos com superpoderes que fazem parte de um serviço de recuperação, sendo conhecidos como Get Backers. Por uma certa taxa, os prometem recuperar um item perdido ou roubado para seus clientes com quase 100% de sucesso. Durante o começo da obra, a dupla faz vários trabalhos pequenos, alguns simples, outros bem complicados, mas aos poucos eles começam a ter mais missões complexas, envolvendo organizações criminosas, conspirações antigas e outras pessoas poderosas. A história de Get Backers é muito boa. No começo ela é simples e tal, com um trabalho da semana, digamos assim, que dura poucos capítulos, mas com o tempo o mangá começa a ter arcos mais compridos, né? E apesar desses arcos terem objetivos que parecem simples, sempre tem alguma revelação que acabava me deixando bem empolgado e bem mais investido também no que ia acontecer depois, né? Meu maior problema com o ritmo desse mangá seria que alguns arcos são meio compridos demais e alguns arcos são meio compridos de menos, né? Alguns têm uma boa duração, outros têm uma duração que eu achei que foi um pouquinho grande demais, podia ter sido um pouquinho cortado, ou então tem alguns que eu achei que foram meio curtos demais, podia ser um pouquinho mais comprido, né? Mas sabem, ainda assim a história do mangá é muito boa e muito bem feita e muito bem escrita também, pra falar a verdade, né? Falando dos personagens, a dupla principal é muito gostável e divertida de ver. Eu não gostei muito só do Ban sendo gado demais umas horas, né? E sendo meio tarado também em outras. E o elenco secundário desse mangá também é muito legal e gostável, com Shido, Kazuki e Himiko tendo muito desenvolvimento e sendo bem legais. E claro, Kuroda Akabane sendo um personagem bem legal de ver e tal, né? Ele dá medo e tal, só que ele ainda é bem divertido de assistir trabalhando e tal, né? Os únicos personagens que eu não gostei muito são spoiler, então eu não posso falar sobre eles, né? Só que, sabe, não foram muitos, né? Então, pelo menos, a maioria dos personagens que eu vi desse mangá foram personagens legais e tal. E teve alguns personagens que eu achei que não foram muito bem explorados, infelizmente, né? Mas também não foram muitos. Falando sobre a arte do mangá, ela começa ok, né? Tipo, começa meio shonen dos anos 90 e tal. E melhora bastante com o tempo, com os personagens ficando bem mais estilosos e distintos. Só que eu admito que o fanservice desse mangá é meio irritante, viu? Mesmo que eu tenha relevado o ecchi, ainda assim eu achei que ele foi bem desnecessário e tudo, né? Eu ficava pensando às vezes, ai cara, podia cortar isso daí e não ia perder nada. Inclusive o anime nem tem ecchi, né? O anime só cortou tudo o fanservice e eu nem culpo eles, pra falar a verdade, né? Falando sobre as lutas, eu acho que elas foram mais ou menos. Teve lutas que foram bem legais e bem maneiras e tudo. Só que teve outras que eu achei que foram meio básicas e não tão interessantes. O que acabava meio rápido demais, o que eu achava meio anticlimático. Só que o que chamou mais minha atenção nesse mangá foi a história, os personagens e os mistérios, né? Então a luta seria mais ou menos, não me afetou muito. Mas se você quiser ver um shonen cheio de porrada, cheio de hype e tal, eu não acho que Get Backers vai ser pra você, infelizmente. Mas agora fica aquela pergunta. Eu recomendo Get Backers pra vocês? E olha, sim, mas com algumas ressalvas, né? Se você quer ver um shonen bem escrito, com bons personagens e que tem ótimos twists, eu recomendo Get Backers sim. Ele é muito bom, ele é fascinante de ler do começo ao fim e seu elenco é cheio de personagens bem feitos. Porém, se você não gosta de ecchi de forma alguma e não tiver paciência pra esse gênero, então é melhor passar longe de Get Backers, infelizmente, né? Porque esse mangá tem fanservice e tal, mas se você conseguir relevar isso como eu, então leia esse mangá, pelo amor de Deus, ele é muito bom. Aliás, se você viu o anime antes e quer ver o mangá, eu recomendaria você ler desde o começo, pra falar a verdade, porque tem algumas diferenças bem importantes entre o anime e o mangá e tudo, né? O anime removeu alguns personagens, removeu algumas cenas, né? Se você tá na dúvida se vai ler o mangá inteiro, eu recomendaria você ler até o capítulo 83, que é o final do primeiro grande arco do mangá. Até esse capítulo a gente já é introduzido a maioria dos personagens importantes e tal, né? Tem lutas bem legais, algumas revelações também. E sabe, eu acho que consegue captar bem o que Get Backers é e também dar umas dicas de
de, olha, vai ter tal coisa e tal, né? Consegue despertar esse interesse. Agora, se você gostar do que você leu, então continua que você vai achar ouro depois. Mas se você não gostar do que você leu, achar que foi meio maçante e tal, então pode dropar o mangá e tal, né? E considerando tudo que eu falei sobre Get Backers, a minha nota pra ele é 10 de 10. Get Backers realmente foi um shonen muito bom, né? Eu gostei muito desse mangá, ele se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos, e se ele fosse lançado aqui no Brasil, eu ia comprar ele. Mas enfim, pessoal, é isso aí, né? Esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei e continuem ligados aqui no canal para mais reviews do VD. E é isso aí, valeu, falou e até mais.